Romanos capítulo 6, de 15 a 23. Esse é o texto da nossa meditação aqui nessa noite. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, lida foi a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos instrua a partir deste texto bíblico, que o Senhor possa, ó Pai, formar em nós a imagem do Teu Filho amado, na unção do Teu Espírito Santo, aplicando a verdade dessa palavra às nossas vidas. Fala, Deus, com o Teu povo aqui reunido. Ajuda-nos, aquieta-nos em Teus braços, Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, na semana passada, nós meditamos no texto anterior aí, Romanos 6, de 1 a 14, e nós vimos ali que quando Deus nos uniu a Cristo em nossa regeneração, quando nascemos de novo pelo Espírito, pela obra do Espírito, isso aconteceu justamente porque Deus nos uniu, nos matou com o Senhor Jesus lá naquele dia, e depois Ele nos ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Isso significou que nós fomos mortos para o pecado e ganhamos vida, e vida eterna em Cristo Jesus. Ora, e qual a consequência de estar morto para o pecado e vivo em Cristo para Deus? Paulo vai responder agora na sequência desse texto. É que de escravo do pecado para a morte eterna, agora você é servo de Cristo para a vida eterna e deve buscar vida santa. Está aí o título desse sermão: de escravos do pecado para servos de Cristo. Olha o versículo 15 aqui novamente. E a Esther está prestando bastante atenção já no início da pregação, né? Ouviu a voz do Pai aqui e já está respondendo já a esse chamado para que ela seja cada dia mais santa em sua vida. Olha o que diz o versículo 15, meus irmãos. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Duas perguntas. Ele responde, de modo nenhum. Ele começa com essa pergunta, né? E daí? Quer dizer, o que quer dizer isso? E a gente fica pensando, isso o quê? O que ele falou no versículo anterior, no versículo 14. Ele disse assim, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo aqui, meus irmãos, ele retoma o tema lá do início do capítulo 6, aquela heresia antinomiana. Lembra? Ele está preocupado com isso na cabeça de muitos dos seus leitores, principalmente judeus que haviam abraçado a fé cristã, que ainda poderiam pensar que, ora, Paulo, Deus deu a lei para a salvação. Eles ainda eram imaturos da fé, eles estavam aprendendo a crer em Cristo para a sua salvação, a se desvencilhar das obras da lei de Deus. Então, quando Paulo diz assim, vocês não estão mais submissos à lei, mas debaixo da graça que pela fé em Cristo vos salvou. Muitos judeus poderiam pensar, peraí, Paulo, então essa lei que Deus deu a Moisés não serve para nada mais? Então, Paulo, o pecado é uma opção na vida do cristão, você está dizendo? Eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, então eu posso descumprir a lei?
O que significa, meus irmãos, não estar mais debaixo da lei? Significa que ela deixou de existir? Significa que não há um padrão mais moral vindo da lei para que o cristão a observe? Claro que não. Significa que a lei deixou de condenar os cristãos por suas obras pecaminosas, em razão de ter condenado os seus pecados na pessoa de Cristo. A lei, então, exige uma obediência perfeita que o homem não pode satisfazer pelo seu pecado. Então, estar debaixo da lei sem Cristo é estar condenado por ela. Agora, estar debaixo da graça de Deus é ter sido perdoado diante de Deus, é ter sido absolvido da condenação da lei. E que lei é essa? É a lei mosaica. A lei mosaica tinha estipulações para a vida civil, religiosa ou cerimonial e para a vida moral do povo. A lei de Deus que foi dada no Sinai por Moisés dispunha, por exemplo, a respeito da vida civil dos judeus, propriedade de bens, a respeito de herança, tudo a respeito da família, propriedade de servos. Era a parte civil da lei, tinha regras para isso. Mas havia a parte cerimonial da lei, que dispunha sobre os sacrifícios a Deus, sobre os sacerdotes, os levitas, toda a disposição religiosa. Estava lá, havia preceitos na lei. E também havia preceitos de ordem moral, que estavam resumidos nos 10 mandamentos, lá de Êxodo 20, que é repetido em Deuteronômio 5. O Evangelho, Paulo vai dizer, a Bíblia vai dizer, ele nos liberta da lei civil e da lei cerimonial, foi cumprida em Cristo. Nós não caminhamos mais como um povo, como Israel era, uma nação teocrática, uma nação, um povo que tinha Deus como seu presidente, o seu rei, o seu governante. Não, Deus agora instituiu outras nações, instituiu governos, instituiu outras autoridades. Cristo cumpriu essa parte civil da lei, também cumpriu a parte cerimonial. Nós não dependemos mais do sangue de animais para o perdão de pecados, porque isso nunca pôde perdoar pecado. Agora, o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue de uma vez por todas. Então, a parte civil e cerimonial da lei foi cumprida na cruz. Mas e a parte moral? Não. O padrão de moralidade do cristão, resumido nos 10 mandamentos, ainda é vigente. A lei moral não condena mais os cristãos quando a quebram com seus pecados. Por quê? Porque Cristo já levou a condenação deles. Deus puniu o pecado do seu povo em Cristo. Mas a lei moral, resumida nos mandamentos, ainda figura como um padrão para a busca de santidade, como resposta de gratidão a essa salvação que Deus em Cristo deu por graça ao seu povo. Por isso, irmãos, Paulo aqui, como ele disse lá no início do capítulo 6, ele descarta totalmente essa heresia dos antinomianos, de que, pela graça de Deus, que salva o cristão pela fé em Cristo, eles agora, os cristãos, podem viver desordenadamente, desconsiderando a lei moral de Deus. Não, não, não. Ele diz aí, no final do versículo 15, o que ele disse no início do versículo 2, do mesmo capítulo 6. Um sonoro de modo nenhum. É uma negativa dupla lá no grego. Não, não, nem passe isso pela cabeça. E para ilustrar o seu ponto, Paulo usa novamente no versículo 16 a figura do senhor escravo, senhor, patrão, servo, para afirmar que os cristãos foram libertados do seu senhor, o pecado, do domínio dele, das rédeas dele, e foram transformados em servos, em escravos de Cristo. Ora, e se é assim então, olha a pergunta: como continuar tendo prazer no pecado, desconsiderando a santidade de Deus revelada em sua lei, de maneira mais específica, revelada nos mandamentos, que é o resumo da lei moral de Deus? Como ter prazer no pecado, se agora somos servos de Cristo? Primeiro, no versículo 16, Paulo relembra seus leitores de como se dava, como que era nos seus dias, a relação senhor-escravo. Olha aí o versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, e a palavra servos é doulos, escravos, seja do pecado para a morte, ou
seja da obediência para a justiça. Ele começa pressupondo que os seus leitores sabiam como se dava o relacionamento entre um escravo e o seu senhor. Por isso que ele começa aí, não sabeis? Vocês não estão cansados de ver como é o relacionamento entre alguém que legalmente pertence a uma outra pessoa, um escravo? E naquele primeiro século, nós vimos já estudando a carta de Paulo aos Efésios, era comum a escravidão, era institucionalizada, havia leis regendo isso. Os romanos dominavam uma nação e traziam muitos escravos para servirem ali, a ponto de muitos estudiosos dizerem que no primeiro século havia cerca de 60 milhões de escravos no Império Romano. O império que se constituía de aproximadamente 80 milhões de pessoas. Irmãos, mais de 2/3 da população do império era escrava, não era romano de nascimento. Pessoas que foram conquistadas de outras nações e agora serviam ali, sem ter direitos. O senhor do escravo era o dono da sua vida, era o dono dos seus filhos, da sua família, que nascessem dentro da sua casa. De outro lado, era comum também a escravidão voluntária naqueles dias. Então, por exemplo, um pai de família, naquele sistema patriarcal, ele era o pater familias. Ele tinha o direito, a soberania sobre a sua casa. E para pagar uma dívida, ele podia entregar mulher, filhos e até ele mesmo. Eles serviam o seu credor por um tempo. Então, uma forma de escravidão voluntária. Não tinham direitos, não tinham salário, não tinham disponibilidade para servir outro senhor, mas só aquele. Ele não podia servir a 2 senhores, ele tinha que servir aquele senhor, ou que o capturara numa guerra, ou que o comprara numa praça pública, ou então, se fosse credor dele, até que a dívida fosse satisfeita. E Paulo está dizendo, se é assim, vocês sabem, cada um obedece ao seu senhor. O escravo obedece ao seu dono, que é o seu senhor, seu patrão, que domina sobre sua vida. E o cristão? O cristão obedece a Cristo, que da mesma forma é o seu senhor, seu dono, seu patrão, que pelo seu espírito domina a sua vida. E o resultado dessa obediência, de um lado é morte, de outro lado é vida eterna. Ele diz aí no versículo 16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo, vos ofereceis vocês se colocam à disposição como servo para obedecer e receber ou a morte ou a vida. Pensando assim, a gente pode concluir que a condição da humanidade sem Cristo é de serva do pecado. Paulo está dizendo aqui, de obediente ao pecado, e vai receber no final dos seus dias um salário, que é a morte. A queda em pecado, ela colocou essa indisposição espiritual em toda a pessoa para servir não a Deus, mas para servir ao pecado. O homem já nasce indisposto em servir a Deus e disposto a servir ao pecado. E eu pergunto, onde é que está o livre-arbítrio então nesse sentido? As pessoas dizem, não, eu busco a Deus. Não, você não entendeu. Você está morto espiritualmente. Você está indisposto, você é servo do pecado. Você não tem disponibilidade de servir a outro senhor. Paulo está dizendo aqui no versículo 16, tomando a imagem de um escravo para o seu senhor. Esse escravo tem disponibilidade para servir só a um senhor, e não a mais de um senhor. Assim também não tem livre-arbítrio hoje. Uma pessoa que quer servir a Deus e ao pecado. Não dá, para Paulo não é possível. Porque a vontade humana, ela já está cativa ao pecado como seu senhor. E tudo que o homem faz tende para servir ao pecado e não a Cristo. Meus amados, a humanidade, ela tem proclamado uma independência, uma liberdade que não existe, é ilusória. A vida não é neutra do ponto de vista espiritual. Você deve obediência, Paulo está dizendo, ou ao pecado, o seu Senhor, ou a Cristo, o seu Senhor. Jesus, em João 8,34, deixou claro, quem comete pecado é escravo do pecado, deve obediência a Ele. Essa é a condição da humanidade sem Cristo. E Pedro, ele tem um texto muito interessante, o apóstolo Pedro. Lá em 2 Pedro 2,19, ele está censurando falsos mestres que entraram na igreja com uma falsa doutrina e estava seduzindo muitos dos seus ouvintes a segui-los.
E olha o que Pedro vai dizer, 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, ele está dizendo, esses falsos mestres, falsos apóstolos, estão prometendo aos seus ouvintes uma liberdade. Agora olha a situação desses homens. Quando eles mesmos, os falsos mestres, são escravos da corrupção, não estão em Cristo. Pois aquele que é vencido por sua corrupção, fica escravo do vencedor, o seu senhor, o seu dono. Os falsos mestres proclamavam uma mensagem de liberdade com a sua doutrina. Pedro está dizendo, eles eram escravos de seus pecados, e eles estavam conduzindo outros a continuarem escravos de seus pecados, assim como eles eram escravos. Como afirmou Jesus, eram guias cegos que guiavam outros cegos, e quando um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Mateus 15:14. Agora preste atenção pensando nisso. Essa é a proposta de qualquer liberdade hoje que é proclamada pela cultura sem Cristo. Sabe o que eles prometem? Rejeitem a liberdade que Cristo propõe e sejam escravos do pecado. Vocês entenderam? A proposta da cultura que propõe uma liberdade a par de Cristo, essa cultura, ela é cativa pelo seu pecado, ela é escrava da sua corrupção. Como que ela pode prometer liberdade se ela é escravizada? Então ela está dizendo assim, quando ela propõe uma liberdade sem Cristo, rejeitem a liberdade que Cristo dá e sejam escravos do pecado. Que estupidez! Não há liberdade a par de Cristo, porque a liberdade mais fundamental, e a que importa, que o homem precisa encontrar, é a liberdade da escravidão do pecado, da morte diante de Deus que Ele traz, e essa liberdade só pela fé em Jesus Cristo, mediante a graça de Deus. Aí, o Hendricks, aquele estudioso que eu cito aqui algumas vezes, ele diz assim, ninguém é livre no sentido de ser absolutamente independente, o seu próprio patrão. Cada um tem um mestre. As pessoas não sabem disso, mas cada um tem um mestre. Esse mestre ou é o pecado ou é Deus. É por isso que Paulo pode dizer lá em 1 Coríntios 7:22, eu me glorio na cruz de Cristo, porque eu me tornei servo de Cristo, escravo de Cristo. Eu fui libertado desse meu Senhor, o pecado que me dominava, para que eu fosse agora servo de Cristo. Agora eu encontrei a liberdade, agora eu sou livre. E nos versículos 17 e 18 aí do texto, Paulo pressupõe que, olhando para os seus leitores desta carta, ele sabe que há muitos crentes ali, muitos cristãos, que foram de fato libertos do seu senhor escravo, seu proprietário anterior, e agora ganharam liberdade verdadeira em Cristo. Ele está pressupondo que muitos dos seus leitores foram agraciados pelo Evangelho. E ele diz aí, nos versículos 17 e 18 então, mas, olha a conjunção adversativa, mas, graças a Deus, porque outrora, no passado, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Paulo está dizendo que o Evangelho de Cristo transformou esses homens de escravos do pecado em servos de Cristo. E ele começa se voltando para Deus, graças a Deus, não ao homem. Paulo, irmãos, ele olha para ele. Quando ele estava indo para Damasco, ele estava indo para matar cristãos, e ele foi alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Paulo não fez nada para conhecer Jesus, para ter sido libertado da escravidão do pecado e se tornado servo de Cristo para a vida eterna. Ele não fez nada, foi a graça que veio até ele. Cadê o livre-arbítrio de Paulo em buscar Cristo? Ai, se Cristo não tivesse vindo e alcançado ele naquela estrada! E o Paulo tinha morrido, achando que, matando cristãos, ele prestava culto a Deus, ao Deus que deu a lei de Moisés. Então ele se volta para Deus,
Ele sabe que não havia obra nele, capacidade nele para ir até Cristo. Graças a Deus. Por quê? Porque no passado, ele diz, outrora, esses leitores eram assim como ele, escravos do pecado. Mas agora, Deus operou sobrenaturalmente neles. E eles vieram a obedecer de coração, ele diz aí. Ou seja, todas as faculdades humanas, mente, emoções, conduta, agora estão cativas a Cristo, não mais ao pecado. E isso não pelo homem, mas pela obra de Deus, que os regenerou para uma nova vida. Implantou um novo princípio de vida neles. Quando eles creram na pregação do Evangelho, eles nasceram de novo pela obra do Espírito Santo. E o que aconteceu? Deus os entregou ao Evangelho. Isso é muito interessante aí no texto. Ele diz aí, versículo 17: viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. A forma de doutrina é ao Evangelho que foi pregado a vocês, ao ensino que Deus transmitiu a vocês. O Evangelho moldou o coração dos crentes para obedecerem a Cristo como seus servos agora. É como se Deus pegasse esse coração disforme, dominado pelo pecado, e imagina o Evangelho como um coração todo bonitinho. Deus pegou esse coração de pedra, todo desestruturado, dominado pelo pecado, e deu uma nova forma a partir do Evangelho. Colocou na forma do Evangelho, e esse coração agora, um coração de carne, passou a ser dominado pelo Espírito, sofrer a influência do Espírito. Ele passou agora a servir a Cristo. Essa é a ideia dessa forma de doutrina. A forma, aí no grego é o tipo, um modelo. O Evangelho moldou o coração e a vida dessas pessoas. E veja, Deus os entregou a isso. Eles não foram atrás. Mais uma vez, o verbo aí está na voz passiva. Forma de doutrina a que fostes entregues. Entregue por quem? Por Deus. Deus entregou o Evangelho a esses homens. Deus entregou esses homens ao Evangelho para mostrar que a glória é de Deus. Por isso que Jesus é claro em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, não entregá-lo a mim, e eu o ressuscitarei no último dia. E no versículo 18 aqui do texto, Paulo reafirma novamente essa libertação em Cristo para o seu serviço. Olha aí o 18 de novo: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Preste atenção no tempo verbal. Primeiro, uma vez libertados, está no passado. Deus, quando uniu o pecador a Cristo, o libertou do domínio do pecado. Já aconteceu quando ele nasceu de novo. E agora, fostes feitos servos da justiça. Está no presente. Ou seja, o que aconteceu no passado reflete aqui hoje, na nossa vida presente. Aquela libertação do domínio do pecado, hoje nos faz servos de Cristo. E aqui está no particípio, ou seja, nós temos que continuar sendo servos até o final de nossas vidas. Mais uma vez, dois verbos, um no passado, um no presente, na voz passiva, porque a ação é de Deus. Primeiro, a ação de libertar alguém do domínio do pecado. E segundo, de fazer alguém servo de Cristo. Ela é de Deus, irmãos, e ela dura a vida toda. Paulo está dizendo aqui, nesse versículo 18. E a partir do versículo 19, como um fruto da justificação, não é? Paulo vai exortar a igreja, agora libertada da obediência do seu senhor pecado, a produzir o fruto de santidade em suas vidas. Primeiro, na primeira parte do versículo 19, Paulo vai explicar por que ele está usando, essa figura da escravidão aí, para falar dessas verdades espirituais na vida desses cristãos. Por quê? Nós vamos entender. Olha o que ele diz aí na primeira parte do versículo 19: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Meus irmãos, aqueles leitores eram imaturos espiritualmente. Eles ainda não tinham capacidade de entender verdades espirituais tão profundas como essa. Vocês morreram com Cristo, lá na cruz.
Vocês renasceram com Ele para uma nova vida. Agora, vocês não têm mais domínio do pecado, dessa natureza caída, deste corpo do pecado que vocês serviam. Vocês nasceram para ser servos e escravos de Cristo. Aí ele usa a figura na relação do servo com o escravo, com o seu patrão dos seus dias, que esses leitores entendiam bem. Então, por conta da fraqueza da carne, da debilidade dessa natureza espiritual ainda presente em nós, não nos domina mais, mas ainda domina, ainda enfraquece a nossa capacidade de entendimento. Não é assim com a gente? Às vezes a gente está, por exemplo, quando vamos explicar a doutrina da eleição, da predestinação, difícil demais para entender, mas é bíblica. Quando vamos tentar entender a soberania de Deus com a responsabilidade humana, difícil demais, mas é bíblico. Então, nessa hora, ilustrações do nosso dia a dia ajudam a compreender essas verdades espirituais grandiosas. É isso que Paulo está fazendo aqui. Por isso que ele está dizendo: eu estou falando como homem, como uma pessoa aqui com vocês no dia a dia, que vê a relação de um escravo com o seu senhor, a dependência dele, o domínio dele, a servidão dele sem direito nenhum. Assim eram vocês antes do Evangelho. Mas Cristo vos libertou de tudo isso. E ele prossegue então, na segunda parte do versículo 19, agora exortando a igreja à sua santificação, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade no passado, assim oferecei agora, no presente, os vossos membros, vossa vida, para servirem à justiça, para a santificação. Preste atenção, no versículo 13, nós vimos na semana passada, Paulo já havia exortado a igreja a viver uma nova vida em busca de santidade. Lá ele disse: ofereçam agora os vossos membros, e aqui são os membros físicos, apontando para a vida humana, o que fazemos no dia a dia. No passado, o que vocês faziam com a vida de vocês? Vocês ofereciam isso para a escravidão do pecado da impureza, ele está dizendo aí. E a palavra impureza e porneia é usada de maneira mais específica para todo tipo de imoralidade sexual. A imoralidade sexual era algo comum no mundo pagão daqueles dias, então Paulo tem que tratar muito isso na vida dos cristãos. Não continuem nessa prática, escravizados pelo pecado dessa impureza, porque isso produz maldade, demonstra uma vida sem a lei de Deus, que leva à maldade, ou seja, à rebeldia diante de Deus. A palavra maldade aqui é a palavra anomia, ou seja, de onde vem a palavra anarquia. O que é alguém anárquico? O que é a anarquia? É um regime de governo, por exemplo, onde impera a vontade de cada um, onde não há lei e cada um faz o que bem entender. Paulo está dizendo: esse não é o regime do governo de Deus sobre a vida de vocês. Há uma lei, um padrão de santidade para vocês buscarem obedecer, não para serem salvos, mas como resposta de gratidão pela salvação que Deus vos deu. Então, não vivam mais como escravos do pecado da impureza, de uma vida sem lei, uma vida de rebeldia diante da lei de Deus, porque agora o Evangelho tem chegado até vocês. Portanto, olha o contraste. No presente, então, ele vai dizer aí, assim agora oferecei os vossos membros, vossa vida, para servirem à justiça, ao reino, em uma vida agora mais consagrada em servir a Cristo, buscando santificação. E a razão, meus amados, para esses dois estilos de vida tão diferentes aí, vem dada por Paulo nos versículos 20 e 22 do texto, onde novamente nós vemos Paulo, ele está fazendo vários contrastes aqui, né? Ele vai fazer nos versículos de 20 a 22, novamente, um contraste entre a vida passada dos seus leitores crentes, quando não conheciam o Evangelho, e aí você pensa na tua vida, e eles eram escravos do pecado, versículos 20 e 21, e de outro lado, do contraste, sua vida agora em Cristo, libertos do pecado. Olha comigo os versículos 20 e 21, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas
é a morte. Veja, ele está dizendo, quando vocês eram escravos do pecado, não conheciam o Evangelho, vocês estavam isentos em relação à justiça. Quer dizer, vocês estavam livres da justiça, de fazer o que era reto, certo, moral, segundo a lei de Deus. Por quê? Ora, vocês eram escravos do pecado, e o pecado levava vocês a ignorar a lei, a quebrar a lei de Deus e não em obedecê-la. Então, claro, como escravo do pecado, você estava livre da obediência dessa lei. Você não sabia? Você era dominado, você era escravizado pelo pecado. Isso significa, meu irmão, que é impossível servir ao pecado e a Deus, a lei de Deus em seu padrão moral. Por isso que Jesus, lá em Mateus 6:24, ele vai dizer assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui no texto, não podeis servir ao pecado e a Cristo. Não podeis servir a uma vida de rebeldia à lei de Deus e a Deus de outro lado. Paulo está dizendo, é impossível isso. Veja, isso só vai produzir coisas que agora vos envergonhais. Uma vida ímpia de rebeldia a Deus, que agora foi visto por esses leitores, porque o Evangelho abriu os olhos espirituais deles, para aquilo que eles produziam diante da santidade da lei de Deus. Agora eles olhavam e eles viam, Senhor, tem misericórdia de mim, como que um traste como eu fui alcançado por tua graça. Talvez isso passou na mente de Paulo aqui. Agora, aquele que foi alcançado, ele se envergonha. Quando você olha, meu irmão, para o teu passado, que fruto você colheu? Coisas que agora você se envergonha. E se você se envergonha, isso é um bom sinal de que você foi liberto da escravidão do pecado. Porque senão, isso era indiferente na tua vida. É o que Paulo vai concluir no versículo 22. Agora, olhando para a vida presente de muitos dos seus leitores. Olha o 22. Agora, porém, olha a conjunção adversativa novamente. Vocês tinham uma vida lá no passado. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Preste atenção, que interessante. Novamente, contraste entre o passado, versículos 20 e 21, e a vida presente, versículos 22. Paulo está dizendo, agora vocês foram libertados do pecado e transformados em servos de Deus. Olha o tempo verbal novamente, que é importante. Está lá no passado, algo que Deus fez na vida de vocês, crentes, quando os uniu a Cristo, na cruz e na sua ressurreição. Vocês foram libertados do domínio do pecado, transformados em servos de Deus. Está no passado. E agora? Agora o verbo está no presente. Tendes o vosso fruto para a santificação. Está no presente do indicativo. Está na voz ativa. Você tem que, na dependência do Espírito Santo, produzir esse fruto de santidade. Paulo está dizendo aqui que a santificação é decorrência necessária da libertação do pecado e da servidão a Cristo agora. É necessário, o Espírito vai trazer isso para a vida do crente, respeitando as forças de cada um, uns mais rápidos, outros mais devagarzinho, mas ele vai trazer. Isso é consequência necessária de uma vida que foi liberta do domínio e da escravidão do pecado e que agora serve Jesus Cristo em sua vida. Ela vai produzir vida de santidade. O Hendrickson, esse estudioso, olhando para esse quadro todo aqui, ele traça um quadro para melhor entendermos essa mudança radical de vida dos seus leitores cristãos, quando o Evangelho chega a eles. Então, passado, presente. Ele vai dizer, anteriormente, escravidão, agora, liberdade. Anteriormente, escravos do pecado, agora, servos de Cristo. Anteriormente, toda sorte de vício e imoralidade, agora, luta por santidade. Anteriormente, vergonha, medo de Deus, agora, paz diante de Deus. Anteriormente, morte, condenação, agora, vida, sim, e vida eterna.
E a Bíblia de Estudo de Genebra, ela tem uma nota nesse versículo 22 que eu achei muito interessante. Ela diz assim, irmãos, esse versículo 22 traça o processo completo de salvação de uma pessoa. 4 coisas têm que acontecer para uma pessoa estar salva na presença de Deus, da condenação dos seus pecados. Está aí, versículo 22. Primeiro, ela tem que ser libertada do poder do pecado. Segundo, transformada em servo de Cristo. Terceiro, ela tem que viver uma vida de santidade. E em quarto, ela vai receber a vida eterna. E pensando nisso, então, a conclusão do capítulo é gloriosa aí no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, de um lado, mas o dom gratuito de Deus, o presente, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário, a compensação pelas obras humanas diante de Deus, sem Cristo, é a morte. E o dom gratuito, de outro lado, dom aí é o presente de Deus, é a vida eterna. Olha o contraste novamente. Contraste entre salário e dom gratuito. Obras humanas sem Cristo e o presente de Deus entregando alguém a Cristo. Servidão ao pecado e servidão a Jesus Cristo. Morte e vida eterna. Novo contraste aí no texto. O que se recebe como salário da escravidão do pecado para Paulo é morte. E a gente já viu que morte para Paulo é morte física, morte espiritual e morte eterna. De outro lado, o que se recebe como dom gratuito, presente de Deus, é a vida eterna pela servidão a Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu pensei o seguinte, olha só, pensando em tudo isso, que o dom, a salvação é um presente de Deus que coloca alguém nas mãos de Cristo. Ninguém rejeita um presente dado, é ou não é? Dificilmente alguém rejeita um presente. Então, meu amado, se a salvação pela fé em Cristo é dada por Deus como um presente, se ela é de graça para quem a recebe, por que ela é tão rejeitada, hein? Percebe aí o problema espiritual do homem? Ele não rejeita nenhum presente, mas o Evangelho ele rejeita, muitas vezes. Isso é porque o pecador, de fato, tem um probleminha espiritual, irmãos. Ele está morto. Ele precisa de ressurreição espiritual para ouvir o Evangelho e abraçá-lo. Há um defeito de fabricação em nós. Nós nascemos com essa mancha espiritual, a morte para Deus. É preciso uma ressurreição no espírito. Isso é motivo para a gente louvar a Deus, irmãos. Se você tem a sua vida nas mãos de Jesus, você ganhou o maior presente que qualquer pessoa poderia ganhar. Você não fez nada para ganhar isso, entendeu? O que Paulo está dizendo aqui foi graça e misericórdia. Sabe a diferença de graça e misericórdia? Misericórdia é Deus não te dar o que você merece, a morte eterna pelos teus pecados. E a graça é o inverso, é Deus te dar o que você não merece, esse dom, esse presente, colocar você nas mãos de Jesus, por fé salvadora no teu coração, para você caminhar convicto de que em Jesus Cristo você foi libertado da escravidão do pecado e você está caminhando para uma glória eterna. E aí a gente já pode concluir com algumas aplicações aqui. Primeira delas, o que Paulo está dizendo para a gente, meus irmãos? A graça não te libera para pecar, ela te transforma em servo de Cristo. A verdadeira graça transforma uma vida, ela não encobre o pecado nessa vida, ela não diz para você, venha do jeito que você está e permaneça do jeito que você está, não, ela não te liberta para continuar assim, ofendendo a Deus dentro da igreja, ela transforma a tua vida, para você lutar contra tudo aquilo que Deus desaprova, na dependência do Espírito Santo. Portanto, examine a sua vida. A graça tem sido usada como desculpa para você continuar cometendo os mesmos pecados que você cometia antes de conhecer a Cristo. Ou ela tem um poder para te mudar a partir de agora. Você sente vergonha daquilo que você fazia e não quer fazer mais. Você vai lutar contra aquilo. Tem dia que você vai ser mais vitorioso. Tem dia que você vai sucumbir mais ao pecado. É assim mesmo. Não desanime. A promessa é de vitória.
Cristo já ressuscitou. O teu poder vem lá, ó, do lado do Pai. Ele fortalecendo a tua comunhão com Ele, a tua união espiritual. Portanto, você tem todas as condições para vencer os teus pecados, para dizer não àquilo que te escravizava. Você foi libertado disso, não desanime. A graça não é um salvo-conduto para você continuar pecando, mas é poder para transformar, te dar de fato, te empoderar, a palavra hoje tão usada, né? Para te empoderar diante dos teus pecados, para você vencê-los agora. Segundo lugar, você é servo daquele a quem você obedece. Você é servo daquele a quem você obedece. Não há neutralidade na vida espiritual. Ou você serve ao pecado, ou você serve a Deus. Portanto, obedecer a pequenos pecados no dia a dia, frequentemente, é sinal de escravidão espiritual ainda. Tem pessoas que têm um pecado como um pet, um cachorrinho de estimação, e elas gostam de alimentá-lo todo dia. Elas não veem mal naquilo. Elas sabem que é errado, mas elas não veem mal naquilo. Cuidado, isto é um sinal que ainda há escravidão espiritual. Então a pergunta de Paulo para nós é: quem tem governado as tuas escolhas diárias, das menores às maiores? É o pecado ainda? Ou é Deus a partir de agora? Cuidado com isso. Em alimentar pequenos pecados, não abra brecha para o diabo te escravizar. Você foi liberto da escravidão, entendeu isso? Você foi liberto, você caminha na dependência do poder do Espírito Santo. Detecte pecados na tua vida e embrenhe luta contra eles, e em algum momento você vai olhar para trás e sabe o que vai acontecer? Você venceu esses pecados. Eu já disse para vocês, eu era um homem que falava muito palavrão, gente. Eu falava 5 palavras e cascava um palavrão. Acabou. Eu precisei lutar contra isso, e eu lutei, e acabou. Assim é com todo o pecado na nossa vida, mas você tem que lutar. O Espírito Santo está do teu lado, você pode vencê-los. Terceiro lugar, você foi libertado do domínio do pecado, para obedecer de coração a Cristo. A fé genuína muda a disposição da vida, da alma, do coração. Agora, obedecer a Cristo é um prazer, vir no culto é um prazer, não é pesado vir à igreja. Falar de Jesus é um privilégio. Então a pergunta de Paulo para nós: você serve a Cristo com prazer, com disposição, ou é tudo muito difícil para você? Tudo é forçado. Ai, domingo de novo, tem que ir de manhã e à noite na igreja. Ai, terça-feira estudo. Ai, o pastor quer que eu visite fulano, para falar de Jesus para aquela pessoa. Irmãos, em nome de Jesus, se assim é a tua disposição espiritual, tem algo errado com a tua conversão. Porque você foi libertado do domínio do pecado para obedecer de coração a Cristo. E isso vai te dar prazer enorme. Você está servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se anime. A maioria das pessoas não tem esse privilégio, não tem essa graça não. Caminhar ao lado de Deus nessa vida. Em quarto lugar, a santificação é o caminho do cristão. Se você é cristão, a busca de santidade diária não é uma opção, não é. Cada decisão deve te aproximar de Deus, te aproxima de Deus ou da tua velha natureza que era dominada pelo pecado. Cuidado com isso. Buscar santidade na tua vida como cristão não é opção. Em toda a decisão que você tiver que tomar, ou você vai se aproximar de Deus, de um padrão de santidade, ou você vai se aproximar de uma velha vida que ficou para trás e que era escravizada pelo pecado. Deixa isso de lado. Em quinto e último lugar, Paulo está dizendo aqui, com letras garrafais: o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna. O senhor pecado, ele cobra caro, meus irmãos. Sempre termina em morte. Morte espiritual, emocional e relacional. Mas o presente de Deus, que é a vida eterna, é de graça. Isso significa, não é conquistado por tuas obras. Foi dado por Deus a você, quando você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador.
passou a servi-lo em sua vida. Então, se você já crê em Jesus, se Ele já é teu Senhor e Salvador, meu amado, diante desse texto, encontre força e coragem a cada dia para continuar servindo a Cristo em tua vida, certo de que o final dos teus dias é glorioso, é a vida eterna, é caminhar pela eternidade na presença de Deus, onde não haverá mais choro, mais lágrima, mais luto, mais tristeza, mas uma glória eterna. E se você não é crente, se você ainda não crê em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, Deus está te chamando nesta noite mais uma vez para que você abra mão das tuas obras, da tua justiça, do teu jeitinho de agradar a Deus por você que é pecaminoso, é imperfeito, falha diante de Deus e da sua lei, e vai te condenar a um tormento eterno no final dos teus dias, se você morrer assim. Abandone esse estilo de vida, para você passar a crer em Jesus, a receber Jesus, como aquele que no teu lugar satisfez a ira de Deus pelos teus pecados na cruz, te dando perdão, para que você encontre a salvação. Creia em Cristo como teu Senhor e Salvador a partir de agora. Então, Paulo aqui nesse texto, de maneira muito clara, ele coloca lado a lado, morte e vida eterna, escravidão e libertação espiritual. Não é possível fugir disso. Faça a escolha certa em tua vida. Não há neutralidade espiritual. Tuas escolhas te levarão ou para a morte eterna, ou para a vida eterna. Paulo está dizendo para todos nós, e para você aí também, escolha pertencer e servir a Cristo, e viva eternamente. Essa é a promessa, vitória nas mãos de Jesus. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho de Jesus Cristo, que nos libertou do domínio e da escravidão do pecado, e nos fez servos da luz, servos do dia, servos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja reunida aqui nesta noite com esta palavra. Repreende o inimigo para que ele não roube esta palavra do coração da tua igreja, ó Pai. Desperta a tua igreja para que ela seja cada dia mais consciente dessa vitória em Cristo sobre o pecado e de uma vida desperta para o serviço do teu reino. E abençoa também a vida daqueles que porventura ainda não servem a Cristo em suas vidas e vão tomar conhecimento dessa pregação. Ó Deus, que teu Espírito atue, opere com o poder dos céus na vida dessas pessoas, homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, que todo aquele, ó Pai, que tomar conhecimento da pregação dessa palavra, sem Cristo em sua vida, possa se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como seu Senhor e Salvador, para que eles sejam libertados da escravidão do mal e partam para uma vida eterna, firmados em Cristo então. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.